neste momento, Deus, através desta emissora, leva até você mais um programa de fé, com hinos, orações e uma palavra poderosa a seu favor. Fé para vencer o mundo. Somente crer, somente crer, tudo é possível, somente crer, somente crer, somente crer, tudo é possível, somente crer. Porque sabemos que toda a criação geme e está juntamente com dores de parto até agora. E não só ela, mas nós mesmos que temos as primícias do Espírito, também gememos em nós mesmos, esperando a adoção, a saber, a redenção do nosso corpo. Tenho luz. Toda a escuridão da noite hoje é sol, tenho luz no coração, vivo agora a luz de rútilo arrebol, tenho luz no coração. Pois Jesus as trevas todas dissipou. Doces hinos cantarei, pois Jesus hoje é meu Rei. Tenho luz, sim, tenho luz no coração. Cristo, o mundo, um paraíso fez pra mim. Tenho luz no coração. Meus deveres com amor eu cumpro enfim. Tenho luz no coração. Tenho luz, sim, tenho luz no coração, pois Jesus as trevas todas dissipou. Doces hinos cantarei, pois Jesus hoje é meu Rei. Tenho luz, sim, tenho luz no coração. Tenho luz sobre a adoção, gemendo pela adoção, porque conhece o que ela significa.
Ouvintes, o profeta São Paulo, na sua carta aos Romanos, capítulo 8, verso 22, 23, escreve o que citamos na abertura de mais essa programação que promove fé no Filho de Deus. Porque sabemos que toda a criação geme e está juntamente com dores de parto até agora. E não somente ela, mas nós mesmos que temos as primícias do Espírito, também gememos em nós mesmos, esperando a adoção, a saber, a redenção do nosso corpo. Por que gemer? Por esta adoção. Tendo luz sobre o assunto, sobre o que é a adoção, todos gemerão por esta adoção. A criação sabe o que significa esta adoção. Quando você viajar na estrada e que tiver que parar quase o seu carro atrás de um caminhão carregado de boi, você olha os olhares daqueles bois. Naquele olhar, você vai encontrar essa mensagem. Estamos gemendo pela adoção dos filhos de Deus, porque tudo isto acabará. Não seremos mortos mais desta maneira. Não teremos que viajar de uma maneira tão impiedosa assim, para morrermos depois e alimentarmos os homens pecadores. E assim por diante. Você tem muitas mensagens na natureza. Cada árvore que cai, ela está dizendo: eu voltarei no Éden. O Éden será restaurado novamente. E o ruído da sua queda é um gemido pelo dia da adoção. Isto porque a adoção é perfilhamento, o que quer dizer receber legalmente como filho, adotar legalmente. Na carta de São Paulo aos Gálatas, capítulo 4, do verso 1 ao verso 7, nós podemos tomar conhecimento disto. Digo, pois, que todo o tempo que o herdeiro é menino, em nada difere do servo, ainda que seja senhor de tudo. Mas está debaixo de tutores e curadores até o tempo determinado pelo Pai. Assim também nós, quando éramos meninos, estávamos reduzidos à servidão, debaixo dos primeiros rudimentos do mundo. Mas vindo à plenitude dos tempos, Deus enviou seu Filho, nascido de mulher, nascido sob a lei, para remir os que estavam debaixo da lei, a fim de recebermos a adoção de filhos. Parece que é uma coisa que já recebemos quando Jesus veio à terra e morreu no Calvário e desceu no Pentecostes. Mas cada indivíduo tem que receber a experiência individualmente. E nós já temos o suficiente do natural para explicarmos o espiritual sobre a adoção. Mesmo o próprio Senhor Jesus Cristo cuidou dos negócios do Pai e depois foi adotado, foi recebido como filho amado lá no Monte da Transfiguração. Porque quando um filho era criado, conforme a lei, sob tutores e curadores, mestres, e ele então demonstrava ser um homem interessado pelos negócios do Pai, obediente, honesto, que honrava o nome do Pai, então ele era vestido de branco e recebia a adoção publicamente. Não eram esses aleivosos chamados filhos de papai, que vivem aí pondo as coisas de cabeça para baixo e recebendo todo o apoio de seus pais. Não era assim. A coisa era totalmente diferente. Mesmo sendo filhos, não diferiam coisa alguma dos servos. Mas tinha uma coisa: tinha que nascer filho, ser herdeiro. E o que diferia era justamente o ensinamento. O filho recebia um ensinamento como filho, e era provado como filho. Ensinamento que o servo não recebia. E prova que o servo não recebia. A prova do servo era uma, a prova do filho era outra. O ensinamento do servo era um,
o ensinamento do Filho era outro. Isso é que difere hoje. O ensinamento que os grupos religiosos recebem é um, mas o ensinamento que a noiva de Jesus Cristo recebe é outro. Isto é certo? E estamos num tempo em que devemos manifestar que de fato estamos sob o grande Mestre, o Espírito Santo da Graça. Então vemos aqui em primeiro lugar, ensinados como filhos. O ensinamento para filhos é um ensinamento especial. Em Malaquias 4, capítulo 6, está a promessa que Elias viria para converter o coração dos filhos ao coração dos pais. Notem bem, o coração dos filhos, isto é, os nossos corações, à fé apostólica, ao batismo apostólico, a todos os rudimentos, ao abecedário, mas também à grande expressão, à álgebra, etc. Todo o segredo dos 7 selos, a revelação do Apocalipse. Aqueles que estão sob a chuva de ensinamento do 7º anjo de Apocalipse, capítulo 10, verso 7, não são apenas unicistas batizados em nome de Jesus Cristo, mas eles têm um progresso, um seguimento para a adoção. Eles têm a revelação dos selos, eles têm a revelação das 7 eras, eles têm a revelação de todo o Apocalipse, mas isto é um ensinamento que não é para bastardos, mas sim para filhos. Isso é um azeite que não é para virgens nécias, mas sim para prudentes. Ensinamento para os filhos. Há vários mensageiros de Deus para o mundo hoje. Billy Graham é um deles. Mas se você nota, a mensagem de Billy Graham esvazia apenas. Ela esvazia a casa e varre a casa. A sua mensagem mostra ao pecador que ele está perdido e às vezes ele vai ao altar chorando e você diz que grande pregador. É um dos maiores pregadores que a terra já teve, Billy Graham. Mas ele mesmo reconhece que sua mensagem apenas esvazia o pecador, porque daqui um ano ele volta, não encontra nem 30 daqueles 30.000 que foram à frente, atendendo o seu apelo. E o último estado deles é pior do que o primeiro. Por isso, a assolação e a abominação está no lugar em que não deve estar. Isto é exemplificado, é tipificado pela mesquita de Omar que está no lugar do templo em Jerusalém. Abominação, assolação para os judeus é aquilo, mas para nós os gentios é assolação, abominação, a imoralidade, a profanação do corpo, que é o templo do Espírito Santo. Mas note, a mensagem do anjo de Deus, Billy Graham, não é para a noiva, porque ela é uma mensagem que somente esvazia, não preenche. Porém, a mensagem de Elias, esta que nós vos anunciamos, esta causa os 2 resultados. Ela esvazia a casa, limpa e adorna a casa, e enche a casa, preenche a casa, porque o Espírito Santo está na mensagem, é na revelação dos selos do Apocalipse, é na revelação da semente da serpente, na revelação do batismo em nome do Senhor Jesus Cristo, na revelação do lugar certo da mulher, e assim inúmeras coisas que o mundo religioso não pode compreender, não pode receber. Como Jesus disse, o Espírito de verdade que o mundo não pode receber, porque não o conhece, mas habita convosco. Vós o conheceis porque habita convosco, era o próprio Jesus Cristo. E estará em vós, era o Espírito Santo não como terceira pessoa, mas o mesmo Espírito de verdade que habitava com eles em Jesus Cristo estaria neles. Então é a pessoa de Jesus Cristo. É o Espírito Santo formando um corpo, e esse corpo conhece o que é adoção, e por isso geme por ela, trabalha por ela, está firme por ela, dá sua vida por ela. Há um mensageiro cuja mensagem esvazia e preenche.
Elias ensinando os filhos, bem entendido, os filhos, para logo receberem a adoção, serem revestidos com um batismo especial para a noiva, para que ela possa ir no rapto. Isso é que a revelação dos 7 trovões trará. Dizer que precisa da revelação dos 7 trovões para o rapto é o mesmo que dizer precisa-se de um grande estrondo, um batismo especial para subir no rapto. É isto que quer dizer. Mas estes filhos são provados também. Por isso São Pedro disse, em sua primeira carta, capítulo 1, versos 5 ao 7, que mediante a fé estáis guardados na virtude de Deus para a salvação, já prestes para se revelar no último tempo. Vejam, em que vós grandemente vos alegrais, ainda que agora importa, sendo necessário, que estejais por um pouco contristados, por várias provas, por várias tentações, para que a prova da vossa fé, muito mais preciosa do que o ouro que passa pelo cadinho, pelo fogo, muito mais preciosa do que o ouro que perece e é provado pelo fogo, se ache em louvor e honra e glória na revelação de Jesus Cristo. Esse é um dos segredos da revelação do Apocalipse. Regozijo na prova, regozijo na tribulação, e eles saíram regozijando-se por haverem sido dignos de padecerem afrontas, chicotadas, cadeias, por amor do nome de Jesus Cristo. Nunca ninguém foi preso, foi morto pelo nome Trindade, mas todos eles que foram açoitados, presos e mortos, Jesus disse, muitos vos matarão, levarão presos, vos açoitarão, por causa do meu nome. Oh, que tremenda revelação! Mas os filhos percebem isto em tempo e voltam para estas verdades. Saem dessas bolotas dos porcos, dos credos e dogmas que torceram estas verdades, desejando ali comer alguma coisa que alimente, mas não encontra naquilo. Esse é seu estado, filha. Esse é seu estado, filho. Mas aqui está o seu alimento de filho. Quantos jornaleiros na casa de meu pai têm alimento, e eu aqui padecendo fome, miséria, buscando daqui para ali uma interpretação aqui, outra acolá. O fulano de tal diz isto, o ciclano diz aquilo. Mas aqui está o assim, diz o Senhor. A adoção dá poder para o corpo de Jesus Cristo, o corpo de Cristo, através do qual Ele, o corpo formado de filhos provados e aprovados, fará as mesmas coisas que Jesus fez. Jesus disse, aquele que crê em mim fará as mesmas coisas que eu faço. O corpo de Jesus chamou a Lázaro da sepultura, a mesma voz, o mesmo coração, o mesmo corpo, a mesma voz, o mesmo trovão que chamou a Lázaro da sepultura, chamará aqueles que estão aguardando na sexta dimensão, aqueles que estão aguardando pela perfeição dos santos. É o Espírito Santo encarnando Cristo no seu corpo, nesse corpo que é formado de filhos aprovados. Isso é adoção, é a pedra de coroa, é o Espírito Santo encarnando Jesus Cristo em seu corpo. Quando braços que estão faltando no corpo virão para o seu lugar, olhos que estão faltando aparecerão naquele lugar. Pessoas que estão aí faltando uma perna, pela palavra falada, aquela perna voltará perfeita no seu lugar. Serão todos restaurados pela palavra de Elias. Poder sobre a natureza, essa adoção trará poder sobre o pecado, sobre a natureza, sobre os demônios, sobre a própria morte. Oh, este corpo falará em nome do Pai. Este corpo falará e não precisará pedir.
Enquanto ele estava sob mestre e tutor, ele tinha que pedir papai, aba, pai, papai. Mas logo que ficou herdeiro, assim que recebeu a adoção, ele não tinha que pedir, ele falava em nome do Pai. Ele falará em nome do Pai, não orarão mais, não pedirão como Josué não pediu. Disse: sol, para-te agora. É a palavra falada. Não pedirão, mas apenas falarão a palavra no lugar do Pai. É tempo dos filhos voltarem, deixarem as bolotas, os credos, os dogmas de grupos diversos, comendo bolotas de porcos. Mas por que esse corpo gêmico junto com a criação? Porque sabe o que significa esta adoção. Me lembro do então irmão diácono, saudoso irmão diácono Juca, quando terminamos de estudar as 7 eras da igreja pela primeira vez, ali debaixo de umas mangueiras, no fundo de uma chácara, ele nos abraçou e disse, depois de seus 40 anos de fé denominacional, ele disse: agora podemos cantar, ó com cego andei e perdido vaguei. Eu andei desviado no mundo, as riquezas que tinha eu gastei, os dons espirituais eu gastei mal para levantar dinheiro, fazer comércio, etc. Não. E os bens que Deus tinha me dado, no pecado, no mundo esbanjei, mas eu voltei para Jesus, Ele me perdoou. Eu andei desviado no mundo, as riquezas que tinha eu gastei, e meus bens que Deus tinha me dado, no pecado, no mundo esbanjei. Eu voltei pra Jesus, Ele me perdoou. Jeová é bom Pai, Ele me esperou. Colocou em meu dedo brilhante, com Espírito Santo Ele me batizou. Quando um dia eu estava com fome, empregado, que dor eu sentia, de angústia, comendo as migalhas das comidas que os pobres comiam. Eu voltei pra Jesus, Ele me perdoou. Jeová é bom Pai, Ele me esperou. É tempo de voltar na fé. Elias viria e restauraria todas as coisas, convertendo os nossos corações à fé apostólica, à fé dos pais. Você crê? Estamos chegando na hora, agora mesmo. Você põe a sua própria palavra ante Deus, e Deus ante sua palavra. Você se coloca a si mesmo ante a palavra do Senhor, se coloque dentro da palavra e veja a Bíblia com seu nome ali dentro. Oh, como isto dá poder! Deus te abençoe agora, te cure, te abençoe, te liberte, te batize com esse batismo do Espírito Santo. Fé genuína na palavra de Deus. Salte, louve, grite louvores a Deus. Voltando para a casa do pai, o filho voltava triste, mas logo teve que haver festa, teve que haver alegria. Vamos voltando para a fé apostólica, voltando, porque é assim então que poderemos ter a fé para o rapto. Deus os abençoe nesta fé. Em nome de Jesus Cristo, o Senhor cure a criança enferma, o pai de família doente, a mãe que está precisando de saúde. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Chama a Deus, ouve-o chamando, sim, chamando.
ti aqui. Vem enquanto te chama o meio Salvador. Oh, escuta a voz de amor, de amor. Deus espera por ti. Neste momento, Deus, através desta emissora, leva até você
mais um programa de fé, com hinos, orações e uma palavra poderosa a seu favor. Fé para vencer o mundo. Somente crer, somente crer, tudo é possível, somente crer, somente crer, somente crer, tudo é possível, somente crer. E da sua boca saiu uma aguda espada, para ferir com ela as nações. E ele as regerá com vara de ferro. E ele mesmo é o que pisa o lagar do vinho do furor e da ira do Deus Todo-Poderoso. E no vestido e na sua coxa tem escrito este nome: Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, manhã do juízo.
Com suspiros, ânsias e dor, gemia, com desejo de voltar para o lar, que abandonou sem nenhuma causa. Gemendo pela adoção, pela redenção do nosso corpo. Ouvintes preciosos, em Apocalipse capítulo 19, verso 11 ao verso 16, nós temos uma escritura que relata um grande fato para o fim. É que Jesus Cristo virá ocultamente para os homens, para o mundo, nas nuvens, e buscará sua noiva, os seus eleitos. Esta é a rainha, é a esposa. E isto acontece no capítulo 4 de Apocalipse, no final do capítulo 3, no final das eras. Isso acontece no quarto selo do Apocalipse. E depois ela só volta a aparecer com Jesus Cristo no capítulo 19. E vi o céu aberto, e eis um cavalo branco, e o que estava sentado sobre ele chama-se Fiel e Verdadeiro, e julga e peleja com justiça. E os seus olhos eram como chama de fogo, e sobre a sua cabeça havia muitos diademas, e tinha um nome escrito que ninguém sabia, senão ele mesmo. E estava vestido de uma veste salpicada de sangue, e o nome pelo qual se chama é a Palavra de Deus, o Verbo de Deus. E seguiam-nos os exércitos no céu em cavalos brancos, e vestidos de linho fino, branco e puro. E da sua boca saiu uma aguda espada para ferir com ela as nações. E ele as regerá com vara de ferro. E ele mesmo é o que pisa o lagar do vinho do furor e da ira do Deus Todo-Poderoso. E no vestido e na sua coxa tem escrito este nome: Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Então isto acontecerá depois das bodas do Cordeiro. O mundo terá já enfrentado a sua grande tribulação. Deus estará introduzindo um milênio aqui na Terra, sendo Jesus Cristo o governador mundial. Agora sim vocês verão o que é governo. Gemer, por isto é próprio da natureza, é próprio da criação e de todos os filhos de Deus. Gemer é exprimir dor moral ou física, com voz inarticulada, dando gemidos. Gemer é sofrer, padecer, plantear, lastimar. Gemer é desejar com suspiros e ânsias de dor. Gemer é um clamor de um fundo por outro fundo. Com suspiros, ânsias e dor, gemia com desejo de voltar para o lar que abandonou sem nenhuma causa. Grandes homens admitem que uma guerra atômica porá fim a esta era, e então dar-se aí início a uma nova era, dando assim início a uma nova civilização. Está certo? Mas não é uma nova era para pecar, para morrer. Não é uma era entregue com as leis entregues nas mãos de ateus, de incrédulos, de céticos, de cientistas diabólicos, usando das leis que Deus criou para fins maléficos, para guerra, para matar, para destruir a moral. Porque o homem não cria nada, o homem apenas descobre
descobre as coisas. Isto é que o homem faz, o que já é muita coisa. Mas por ser um descobridor, ele acha que é aquilo. O que ele descobre é maior do que ele. O Brasil é muito maior do que Pedro Alves Cabral. É certo? Aquilo que você descobre, senhor cientista, é muito maior do que você. E aquilo que você descobriu foi um Deus quem criou. Então Deus ainda continua sendo maior do que aquilo que você descobriu. Veja onde você está a essas alturas. Porque se fosse uma nova civilização e uma nova era como vocês pensam, como os homens pensam, o que aconteceria? Teria que vir um novo fim. Porque na hora de aproveitar o que a ciência descobre, o que o homem descobre, o mundo está caótico e precisando daquelas descobertas para o seu fim, destruindo-se a si mesmo. Então essa hipótese de que a Terra sofrerá um fogo, alamberá o fogo atômico, a energia atômica, está certa até certo ponto, isso é correto, para dar introdução a uma nova era. Mas é uma nova era diferente daquelas que vocês pensam. Veio uma nova era depois de Noé, e o que está acontecendo com essa nova era? Até certo ponto, então, isso é correto. Sem dúvida alguma, a Terra sofrerá a sua terceira dor de parto. Esta é a Terceira Guerra Mundial. Ela já sofreu uma dor de parto, a Primeira Guerra Mundial. Ela tem sofrido a segunda dor de parto, que é justamente a Segunda Guerra Mundial. Mas ela continua sofrendo já a dor da Terceira Guerra Mundial. Porque quando terminou a Primeira Guerra Mundial, já estava iniciando. Com o fim da Primeira Guerra, já estava ali o início da Segunda. E o fim da Segunda, ou o princípio da Terceira, se deu justamente com o fim da Segunda Guerra Mundial. Porque vocês não pensem que aqueles que perderam já não ficam em guerra. Já estão em ponto de guerra. Isso é como parto normal. A primeira etapa chama a segunda chama a terceira. O parto normal é composto de 3 etapas. A Terra está sofrendo dores de parto. E isto é para dar à luz um filho. E que filho é esse? É o homem do pecado sentado ali num trono parecendo com Deus? Não. Este é Jesus Cristo. É o que sabe reinar. É o que porá todas as coisas nos seus devidos lugares. Ele não precisa de nenhum legalismo. Ele não precisa de nenhuma força bélica. Ele regerá a terra. Ele estará sentado no trono de Davi como Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Porque Ele é quem elege os seus, não os seus quem o elege. A coisa se dá ao contrário. Na Bíblia Sagrada, Ele elege os seus. Nós fomos elegidos para súditos do seu reino, ou seja, filhos do seu reino, desde antes da fundação do mundo. Então Ele é Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, regendo a terra com total e absoluto domínio. Com vara de ferro regerá as nações. Só tem uma coisa, que no seu governo não haverá cemitério, não haverá hospitais, não haverá cruz vermelha, não haverá uma sirene ali tocando na rua, não haverá penitenciárias, no seu governo não haverá nada disso. Ele não tem subido num palanque para fazer essa promessa, mas ele subiu numa cruz para testificar dela. Ele assinou com sangue isto. Ele comprou isto com sangue por nós e para nós. Agora ele estará regendo as nações com vara de ferro. Que nações serão estas? Desde que a Terceira Guerra Mundial acabou com tudo.
Não acabará com tudo. As nações que foram salvas da guerra atômica, por darem um copo d'água aos seus pequeninos, este é Israel. Esta é a recompensa para aqueles que ficarem a favor de Israel. É bom notar que a nova era é o milênio. É por 1000 anos. Mas você dirá, então este reino de Cristo sobre a terra terá somente 1000 anos? Isso passará então. Na verdade haverá guerra depois. Haverá o julgamento do trono branco. E então Satanás será desfeito de eternidade para eternidade, até o inferno que foi criado desaparecerá. Mas durante este período é Cristo como interventor. O interventor tem um mandato que tem um tempo previsto. Isto é certo. É interino. Ele é interventor. É Cristo mesmo como interventor mundial, mas já com potencial para a eternidade. Virá Gog e Magog. Ah, sim, o julgamento do trono branco. E depois então tudo que é mal será desfeito, e o seu reino não terá fim, não estará mais sujeito ao tempo. Tem deixado isto, esta terra, esse tempo, nas mãos dos homens por 6.000 anos. Mas foi insuficiente, o homem mostrou que é incapaz. Não deram conta com tudo isso nas mãos, com todas as leis nas mãos. Isso nos faz lembrar da estátua de Nabucodonosor, aquele sonho que Daniel interpretou. A estátua era de ouro, prata, bronze e ferro misturado com barro. O ouro foi o reino babilônico, passou. A prata foi o reino medo-persas, passou. O bronze foi o reino grego, domínio grego, passou. O ferro e barro é o reino romano, que teve muita força política e está misturado com barro. O ferro fala de força política, religiosa, mas o barro fala de sua fraqueza moral e espiritual. É o reino romano. Esse é o último. E logo rolou uma pedra e esmiuçou essa estátua. Que pedra é essa? É Jesus Cristo, e a terra se encheu da sua glória. É intervenção divina para mostrar que só Ele tem o governo perfeito. Enquanto estamos na dimensão humana, nessa dimensão temos que entender que nenhum deles pode ser perfeito. Por isso, o gemer pela nova era aumenta a cada dia, principalmente quando se toma conhecimento que há um reino por volta deste. As portas para tomar conta deste hospital de pestilentos, que é este mundo jactancioso de ter grandes coisas e grandes homens, por poderem fazer um bicho barulhento de aço, que faz barulho, por poder poluir o som, a água, o ar, a atmosfera e tantas coisas, acham que é grande demais. Mas ele virá com um muito mais perfeito que você se transportará. Se transportar de um extremo para o outro do universo, simplesmente num pensamento sem poluição alguma. Esse é perfeito. Não haverá nenhuma chaminé ali soltando gases carbônicos, poluindo a atmosfera. Não. E por isso quem conhece geme por esta era. Então há um gemer de um lado, vamos ver outro lado da coisa. Um medo do outro. Quando você vê todos esses programas de diversões públicas, esses cômicos de piadas na televisão, no cinema, e tantas outras coisas, isto é como um menino assobiando no cemitério para dizer que não estava com medo. Mas na verdade ele estava com medo. Isso é um disfarce que os homens fazem. Eles dão toda a cobertura para esses tipos de diversões, para disfarçar o trauma, a expectação, para aliviar. Mas não há remédio. Somente uma nova era poderá dar o que nós precisamos com perfeição.
Por isso há um gemido pela redenção da terra. A própria terra está fraca, tiraram tudo dela, e ela geme por uma renovação. Os elementos da terra se dispararão, e o ouro voltará para o seu lugar. A prata, o diamante, o vidro e tudo voltará para o seu lugar. Ela ficará nova de novo. Há um gemido pela redenção do nosso corpo. Teremos corpos que não estarão mais sujeitos à morte. Isso é, sim, perfeição. Se um fundo clama por um fundo, é porque há um fundo para responder. Não fica você alegre por isso? Ora, com suspiros, ânsias e dor, geme com desejo de voltar ao original. Densas nuvens já no horizonte, escurecendo o azul do céu, recordai do sermão do monte, quando o mestre doutrinava os seus. Peste, fome, rumores de guerra, reino contra reino a lutar, este evangelho em toda a terra é mistério anunciado. Toda a terra treme angustiada, as cidades sentem o pavor, qual maré de volta agitada, vive o mundo sem o Salvador. Agora Israel começa a juntar-se, sua bandeira já está tremulando desde 49. Em sua terra esperando o fim, que o Messias venha revelar-se e do cativeiro seja o fim. Como dilúvio antigamente, vive o mundo sempre em seu pensar, como se pensa, como bem pensa. O castigo virá de repente, quando a arca de Deus se fechar. Anunciamos isto aos perdidos, pois Jesus vai se manifestar. Destas coisas sede apercebidos. Este é o tempo de vigiar e orar. Essa mensagem te desperta, gemer pelo que é real, pelo que é perfeito. Beijar no horizonte, escurece no azul do céu. Recordai-vos do sermão do monte, quando o mestre doutrinava os seus. Fome, peste e rumor de guerra, reino contra reino a lutar. O evangelho sobre toda a terra é mistério agora anunciar. Toda a terra treme angustiada, as cidades sentem o pavor, qual maré de volta agitada, vive o mundo sem um Salvador. Israel começa a juntar-se em sua terra, esperando o fim. O que você espera acontece. Se você se espera a si mesmo na terra prometida, você estará ali. Mas um sinal evidente é que você deseja, sofre por isto, geme por isto. Deus te abençoe nesta fé, em nome de Jesus Cristo. Amém. Fomos mais uma vez abençoados com esta programação. Convidamos você e sua família para estarem conosco amanhã neste mesmo horário. Nossos cultos são realizados na Igreja Tabernáculo do Deus Vivo, quarta e sexta-feira às 19 horas. Nos domingos, às 8 e às 18 horas. Maiores informações, acesse avozdosinal.org.br.
estou muito longe, triste eu estou. Eu tenho de Jesus saudade, quando será que vou? Passarinhos, belas flores, fazem-me almejar as maravilhas e esplendores do meu celeste lar. Cristo me deu fiel promessa, vem me buscar. Meu coração está com pressa, eu quero já voar. meus pecados eram muitos, culpado sou, mas o seu sangue põe-me limpo e para a pátria vou. Qual filho do seu lar saudoso eu quero ir? Qual passarinho para o ninho eu quero ao céu subir? é fiel a vida seca, quando não o sei, mas ele me achará alerta, com ele ao céu irei, com ele ao céu irei, com ele ao céu irei. a sua entrega é total. Você não pôde mais adiar. Jesus chegou ao seu coração, chamou por seu nome, você atendeu. Algumas lágrimas vêm e vão lavando qualquer temor. O Santo Espírito está aqui, me abraça e me diz o quanto esperou. Sua vida vai desabrochar, vai sorrir, vai cantar, começando aqui e por todo sempre. O amor de Deus vai lhe acompanhar.
acompanhar. Ele prometeu, jamais vai deixá-lo. Você não estará sozinho a vagar. Deus vai lhe amparar. Se o amanhã lhe trouxer temores, dúvidas e pesar, Jesus ao seu lado vai estar pra completar o que começou. Sua vida vai desabrochar, vai sorrir, vai cantar, começando aqui por todo sempre. O amor de Deus vai lhe acompanhar. Ele prometeu, jamais vai deixá-lo. Você não estará sozinho a vagar, começando aqui por todo sempre. O amor de Deus vai lhe acompanhar. Ele prometeu, jamais vai deixá-lo. Você não estará sozinho a vagar. Deus vai lhe amparar. Deus vai lhe amparar.